Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos uma vez mais para a leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias. Estamos aqui lendo a versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, e estamos quase concluindo a leitura. Estamos em Romanos capítulo 12. Vamos juntos então ler essa palavra preciosa. Diz assim a palavra de Deus. Mas antes de iniciarmos aqui, eu preciso lembrar você que ainda não está inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui, fazendo assim você nos ajuda a crescer, ajuda também a levarmos a palavra de Deus para mais pessoas. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós de podermos ler a Tua palavra, meditarmos nela, que o Teu nome seja sempre agradecido através de nossas vidas. Peço-te, Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar, ministrar copiosas bênçãos sobre os Teus filhos, que não sejamos apenas leitores, mas também praticantes da Tua santa e poderosa palavra. Vamos juntos? Romanos capítulo 12. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. A Ele, por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo tem muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. Todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é dom de servir, então devemos servir. Se é de ensinar, então ensinemos. Se é dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use essa autoridade com cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês seja não fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito, trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos, sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor, que a esperança que vocês têm os mantenha alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados que vocês têm e recebam os estrangeiros em suas casas. Peçam que Deus abençoe os que os perseguem. Vocês, sim, peça que Ele abençoe e não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos os mesmos cuidado, não sejam orgulhosos, mas aceitem serviço humilde, que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal, procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês,
Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas faça como diz as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você fará queimar de remorso e vergonha. Não deixe que o mal vença vocês, mas vença o mal com o bem. Romanos capítulo 13. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocados nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está revoltado contra os que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom e elas o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de vocês. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre quem faz o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quanto as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus, portanto, paguem ao governador o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros. Quem ama o outro está obedecendo a lei. Os seguintes mandamentos: não adultério, não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Estes e outros mais são resumidos num só: ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer toda a lei. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está perto. Agora, mais perto agora do que quando começamos a crer. E esta noite está terminando, o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedices, nem imoralidades ou indecência, nem brigas ou ciúmes, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Aceitem em... Vamos lá, Romanos capítulo 14. Aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, alguma pessoa crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Quem come tudo não deve desprezar quem faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus aceitou. Quem é você para julgar o escravo de alguém, se ele vai vencer ou fracassar? Isso é da conta do dono dele, e ele vai vencer, porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes que outros, quando
Enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais, cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor, e também quem come tudo faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor e dar graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, também para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivermos como se morremos, somos do Senhor, pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, por que é que você que só come verdura e legume condena seu irmão? E você que come de tudo, por que despreza seu irmão? Pois todos nós estamos diante de Deus para sermos julgados por Ele. É isso que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado, porque estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo, mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. Se você faz com que um irmão fique triste por causa do que você come, então não come. Então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Não dê motivo para os outros falarem mal daquilo que você acha bom, pois o reino de Deus não é questão de comida ou bebida, mas é viver corretamente em paz e com alegria, que é o Espírito Santo dá. Quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Por isso, procuremos sempre as coisas que trazem paz e que nos ajuda a fortalecer uns aos outros na fé. Porque uma questão de comida não destrua, por uma questão de comida não destrua o que Deus fez. Todos os alimentos podem ser comidos, mas é errado comer alguma coisa quando isso faz com que a outra pessoa caia em pecado. O que está certo é para o que está certo é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a cair em pecado. Mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto. Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Mas quem tem dúvida a respeito do que come é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé, é o que não se baseia na fé, e o que não se baseia na fé é pecado. Romanos capítulo 15. Nós que somos fortes na fé devemos ajudar os fracos a carregar as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultam caíram sobre mim, porque tudo o que está escrito foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência, da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus
que é quem dá paciência e coragem ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus, e isso para que vocês, todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem ao Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês, pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus a fim de mostrar que Deus é fiel para fazer com que se cumprisse a promessa feita por Deus aos patriarcas e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade, como dizem as Escrituras Sagradas. Por isso eu te louvarei entre os que não são judeus e cantarei louvores a ti. Elas dizem também: vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus. E dizem ainda: todos os que não são judeus, louvem o Senhor, que todos os povos louvem. E também Isaías diz: virá um descendente de Davi, filho de Jessé, ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Que Deus, que nos dá a esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Porém, nesta carta me atrevi a escrever com toda a franqueza para fazer com que vocês lembrem de coisas que já sabem. Eu escrevi assim por causa do privilégio que Deus me deu, de ser servo de Cristo Jesus para trabalhar em favor dos que não são judeus. Eu sirvo como sacerdote ao anunciar o evangelho que vem de Deus e faço isso para que os não judeus sejam uma oferta para Deus e que Deus aceite, dedicada a ele pelo Espírito Santo. Portanto, por estar unido com Cristo Jesus, posso me orgulhar no serviço do que faço para Deus. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar aos não-judeus a obedecerem a Deus. E isso tem sido feito por meio de palavras e ações, pelo poder dos sinais e milagres, pelo Espírito de Deus, assim viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo, para não construir sobre alicerces colocados por outros, tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho em lugares que ainda não se falou de Cristo, como dizem as Escrituras. Aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele verão, e os que não tinham ouvido falar sobre eles entenderão. E por essa razão, muitas vezes eu quis visitá-lo, mas isso não me foi possível. Porém, já que terminei o meu trabalho dessa região e como há muitos anos tenho pensado em ver vocês, espero fazer isso agora. Gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha. Gostaria também de que vocês me ajudassem a ir até lá depois de eu ter o prazer de estar com vocês há algum tempo. Mas agora eu vou a Jerusalém a serviço do povo de Deus que vive ali, pois as igrejas da província da Macedônia, da Acaia, resolveram dar uma oferta para ajudar o pessoal do povo de Deus em Jerusalém,
que estão necessitados. Os próprios cristãos da Macedônia e da Acaia resolveram fazer isso, mas de fato eles têm a obrigação de ajudar aqueles necessitados. Os judeus repartiram os seus bens espirituais com os que não são judeus e, por isso, os não-judeus devem prestar com os seus bens materiais a esses serviços cristãos, aos judeus. Depois que eu terminar esse trabalho e que entregar toda a oferta que foi recolhida para eles, viajarei para a Espanha e no caminho visitarei vocês. E sei que quando eu visitá-los, levarei comigo muitas bênçãos de Cristo. Eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor que o Espírito dá, que me ajudem orando com fervor por mim. Orem para que eu escape das pessoas da Judéia que não creem em Cristo e também para que a ajuda que eu vou levar a Jerusalém seja bem aceita pelo povo de Deus que vive ali. Assim, se Deus quiser, chegarei aí em Roma cheio de alegria e lhe farei uma visita que me dará um novo ânimo. E que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém. Romanos capítulo 16. Eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja Sencreia. Recebam essa irmã em nome do Senhor, como deve fazer o povo de Deus. Deem a ela toda a ajuda que precisar, pois ela tem ajuda de muita gente e a mim também. Mando saudações a Priscila e a seu marido Áquila, meus companheiros no serviço de Cristo Jesus. Eles arriscaram a sua vida por mim. Sou muito agradecido a eles. E não somente eu, mas também toda a igreja dos que não são judeus. Saudações também à igreja que se reúne na casa deles. Saudações ao meu querido amigo Epeneto, que foi o primeiro a crer em Cristo na província da Ásia. Saudações a Maria, que tem trabalhado muito por vocês. Saudações a Andrônico e a irmã Júnia, seus patrícios judeus que estiveram comigo na prisão. Eles são apóstolos bem conhecidos e se tornaram cristãos antes de mim. Saudações a Ampliato, meu querido irmão no Senhor, e também a Urbano, nosso companheiro de trabalho no serviço de Cristo, e ao meu querido amigo Estax. Saudações a Apeles, um irmão que tem dado muitas provas da sua fé em Cristo. Saudações ao pessoal da família de Aristóbulo. Saudações a Herodião, meu patrício judeu, e aos irmãos no Senhor da família de Narciso. Saudações a Trifena e Trifosa, irmãs que trabalham no serviço do Senhor, e a minha querida amiga Pérside, que também tem trabalhado muito para o Senhor. Mande saudações a Rufo, trabalhador que tem destacado no serviço do Senhor, e a mãe dele, que sempre me tratou como filho. Saudações aos irmãos Assíncrito, Flogonte, Hermes e Pátrobas e Hermas, e a todos os irmãos que estão com eles. Saudações a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e ao irmão Olimpos, e a todas as pessoas do povo de Deus que estão com eles. Cumprimente uns aos outros com beijo de irmão. Depois, as igrejas de Cristo mandem saudações a vocês. Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões,
que atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensino que vocês receberam. Afastem-se dessas pessoas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas sim a si mesmo. Por isso, de conversa macia e com bajulação, eles enganam o coração das pessoas simples. Todos sabem que vocês têm sido fiéis ao Evangelho, por isso eu me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom e não tenham nada a ver com o que é mal, e Deus, da nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Timóteo, meu companheiro que trabalha, manda saudações a vocês. Lúcio, Jazão e Sosipatro, meus patrícios judeus, também mandam saudações. Eu, Tércio, escrevi esta carta que Paulo ditou para mim, mandou saudações a vocês. Meu hospedeiro Gaio, em casa de quem a igreja daqui se reúne, manda saudações a vocês. Erasto, tesoureiro da cidade, o nosso irmão. Quarto, também mando saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Louvem a Deus, pois Ele pode conservar vocês firmes na fé, de acordo com o Evangelho que eu anuncio, isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo, e de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado. Porém, essa verdade foi revelada agora por meio daquilo que os profetas escreveram, e por ordem de Deus eterno, ele se tornou conhecido em todas as nações para que todos creiam e obedeçam. Ao Deus único e sábio seja dada a glória para sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Primeira carta que Paulo envia aos irmãos em Corinto, capítulo 1, diz assim: Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo junto com o irmão Sóstenes esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Escrevo a todos que, pela sua união com Cristo Jesus, foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. Esta carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom de sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em você que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo com o que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento, numa só intenção, pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloé me contaram que há brigas entre vocês e que eu quero dizer isto. Cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Pedro, e ainda outro diz eu sou de Cristo.
Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Graças a Deus eu não batizei nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio. Assim, ninguém pode dizer que vocês foram batizados em meu nome. Sim, batizei também Estéfanas e a família dele, mas não lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho e anunciá-lo sem usar a linguagem de sabedoria humana para não tirar o poder da morte de Cristo da cruz. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós, os que estamos salvos, é poder de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, os que poderão dizer, os sábios, os instruídos, o que vão dizer os grandes operadores deste mundo? Que Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, o qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagre como prova, e os não-judeus procuram sabedoria, mas nós anunciamos Cristo crucificado. Uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura, mas para aquele que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus, pois aquilo que parece ser loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte que a fraqueza humana. Agora, meus irmãos, lembre de que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos, ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, escolheu o que o mundo acha que é fraco, para destruir o que o mundo pensa que é importante. Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja nossa sabedoria, e por meio de Cristo, que somos aceitos por Deus, nós tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe naquilo que o Senhor faz. 1 Coríntios capítulo 2. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi escrever tudo e a não ser Jesus e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dadas como linguagem de sabedoria humana, mas como provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porém, para os que são espirituais, maduros, anunciamos a mensagem da sabedoria, mas não é uma sabedoria deste mundo, nem dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido por meio da nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se tivesse conhecido, teria crucificado o glorioso Senhor.
Pois, como diz as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu é o que jamais alguém pensou que podia acontecer. Por isso, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito de Deus. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais, mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essa verdade são loucura para as pessoas, porque o sentido delas só podem ser entendidas no mundo espiritual. As pessoas que têm o Espírito Santo podem julgar o valor de todas as coisas, porém elas mesmas não podem ser julgadas por ninguém. Como diz as Escrituras, quem pode conhecer a mente do Senhor, quem é capaz de lhe dar conselho, mas nós pensamos como Cristo pensa. 1 Coríntios capítulo 3. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo dizer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vive como se fossem pessoas deste mundo. Quando existe ciumeiras e briga entre vocês, será que isso não provoca não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que vocês fazem? Quando alguém diz eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem é Paulo, quem é Apolo? Quem é Apolo, quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus e foi por meio de nós que vocês creem no Senhor. Cada um de nós faz trabalho que o Senhor nos deu para fazer. Eu plantei, Apolo regou e a planta, mas foi Deus quem deu, quem fez crescer. De modo que não importa quem planta nem quem rega, mas sim quem dá o crescimento, pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito, porque nós somos companheiros do trabalho e do serviço de Deus, e vocês são o terreno no trabalho que Deus faz do seu trabalho. Vocês são o terreno do qual Deus fez o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus, usado o dom de Deus que deu, de fato, o trabalho de um construtor competente. Ponho o alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Cristo Jesus como o único alicerce, nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro, pratas e pedras preciosas para construírem em cima do alicerce. Ainda outros usam madeira, capim e palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade de trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostra o trabalho de cada pessoa. Que alguém construir em cima do alicerce resistir o fogo, então o construtor receberá recompensa. Mas se o trabalho desse alguém for destruído pelo fogo,
então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim que se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Quem quem que ninguém engane a si mesmo. Se alguém de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio, pois aquilo que o mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Como se diz as Escrituras, Deus pega os sábios nas suas esperteza. E também o Senhor sabe o que pensa, que são os pensamentos dos sábios, que não vale nada. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês. Isto é o que Paulo, Apolo, Pedro e este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo isso pertence a vocês. E vocês pertencem a Cristo e Cristo pertence a Deus. 1 Coríntios capítulo 4. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus e que exige de que tenha essa responsabilidade, é que seja fiel no seu Senhor. Mas para mim não tem menor importância se ser julgado por alguém ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor, portanto, não julgue ninguém antes da hora. Espere o julgamento final. Quando o Senhor vier, ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então, cada um receberá de Deus o elogio que merece. Mas, meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Usei os dois como exemplo para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado: obedeçam ao que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar a outra. Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então, por que é que você fica com todo orgulho com o que você tem, como se fosse dado por Deus? Como se não fosse dado por Deus? Pelo que parece, vocês já têm tudo o que precisam, já são ricos, vocês já se tornaram reis e nós não. Que bom que se vocês fossem reis de verdade, para que nós pudéssemos reinar junto com vocês, porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, de último lugar. Somos como pessoas condenadas a morrer em público, como espetáculo no último lugar, como espetáculo para este mundo inteiro, portanto, para os anjos como para os seres humanos. Por causa de Cristo, nós somos loucos, mas vocês são sábios por estarem unidos com Ele. Nós somos fracos e vocês são fortes, vocês são respeitados e nós desprezados. Até agora temos passado fome e sede, temos nos vestido como trapo, temos recebido bofetadas e não temos lugar certo para morar. Temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, aguentamos com paciência. Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Somos considerados como lixo e até agora somos tratados como imundície deste mundo.
Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los como se vocês fossem meus próprios filhos queridos, mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé. Cristo que poderia ter mais de um pai, pois quando levei a vocês o Evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo Jesus. Portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Por isso estou enviando para vocês Timóteo, que é meu querido e fiel filho no Senhor. Ele vai ajudá-los a lembrarem dos caminhos que sigo na vida, na nova vida, e que tenho uma união com Cristo Jesus. Caminhos esses que ensino em todas as igrejas. Alguns de vocês ficaram orgulhosos, certos de que não irá visitá-los. Porém, se o Senhor quiser, eu vou visitá-los logo. Então, vou saber que este orgulho são capazes de fazer de fazer e não somente o que eles são capazes de dizer, pois o reino de Deus não é comida nem palavras mas é o poder. O que é que vocês preferem? Que eu vá até vocês com um chicote ou com o coração cheio de amor e bondade? 1 Coríntios capítulo 5. Agora estão dizendo que há entre vocês imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo que certo homem está tendo relação com sua própria madrasta. Como é que vocês podem estar tão orgulhosos? Pelo contrário, vocês deviam ficar muito tristes e expulsar todos do meio de vocês. Quem está fazendo essas coisas, uma coisa dessa, quanto a mim, ainda que não esteja presente, se aí pessoalmente eu estou com você no espírito, agindo como se eu estivesse aí, e já julguei pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, o homem que está fazendo essa coisa horrível. Quando vocês se reunirem, estarei com vocês em espírito. Então, pelo poder do nosso Senhor Jesus, que está sempre presente conosco, entregue esse homem a Satanás para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massas novas de fermento, como vocês de fato já são, porque a nossa festa da Páscoa está pronta. E agora que Cristo, nosso Senhor, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi crucificado em sacrifício, então vamos comemorar a nossa Páscoa não com pão que leva fermento e fermento velho do pecado, da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. E na outra carta que eu escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivesse nada a ver com gente imoral. Eu não quis dizer que neste mundo vocês devem ficar separados dos pagãos que são imorais, avarentos, ladrões ou que adoram ídolos, pois para evitar as pessoas, vocês teriam de sair deste mundo. Eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, ou avarento, ou idólatra, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador, ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição.
Afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os que não são cristãos. Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos da fé? Como dizem as Escrituras Sagradas, expulsem do meio de vocês esse homem imoral. 1 Coríntios capítulo 6. Quando algum de vocês tem de queixar contra um irmão na fé, como se atreve a pedir a justiça e fazer pagãos em vez de pedir o povo de Deus que resolva o caso? Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais, então devemos julgar as coisas desta vida, porquanto se agora se surgir algum pequeno, se surgir alguma questão dessas, então que vocês vão procurar a pessoa para que são desprezadas na igreja, que julgam esse caso. Que vergonha! Será que entre vocês, não existe alguém que bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? É claro que existe, mas o que acontece é que o irmão em Cristo leva ao tribunal e a sua queixa contra todo irmão deixa que juízes pagãos julguem o caso. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor ficar com prejuízo? Pelo contrário, vocês cometem injustiça e roubam e fazem isso tudo contra tudo isso contra os seus próprios irmãos. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitar por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo o que é bom é para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas eu não vou deixar nada me escravizar. Outro vai dizer, o alimento existe para o estômago e o estômago existe para o alimento, sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar imoralidade, mas sim para servir o Senhor. O Senhor cuida do nosso corpo pelo seu poder. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. Ressuscitará a nós. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com a prostituta se torna uma só pessoa com ela? As escrituras afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a Deus mesmo, mas a Deus.
não pertence a vocês mesmos, mas a Deus, pois ele nos comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Amém. Glória a Deus pela leitura desta palavra maravilhosa. Deus te abençoe.